O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é motivo de muita alegria para nós. Primeiro porque hoje é o dia do Senhor. E sendo o dia do Senhor, eu imagino as famílias todas indo para participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus mesmo disse no dia em que ele instituiu o sacramento da Eucaristia, lá no Evangelho de São Lucas, ele vai dizer o seguinte, está ali no capítulo 22, do versículo 14 até o 20, você pode conferir depois esta passagem. Jesus dizia: eu desejo ardentemente celebrar esta Páscoa. Eu desejo ardentemente. Jesus desejou celebrar a Santa Missa, porque a última ceia de Jesus foi a primeira missa que ele celebrou. E ele estava ali com os apóstolos. Hoje é domingo, dia de nós irmos e participarmos do sacrifício do Senhor. Hoje, de maneira especial, entramos no terceiro domingo da Páscoa. Como passa rápido, né? Estamos no terceiro domingo da Páscoa, relembrando esse belíssimo evangelho que está em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35. Essa narração dos discípulos de Emaús. Estavam entristecidos, voltando, para Emaús. Eles estavam em Jerusalém, estavam voltando para Emaús. Entristecidos porque aquele mestre que eles haviam seguido tinha morrido. Mas eles haviam esquecido que aquele mestre não é simplesmente um mestre, é Deus. É Jesus Cristo, é o Salvador do mundo. E ele mesmo havia falado para os discípulos que o Filho do Homem iria sofrer na mão dos homens. Eles iriam matá-lo, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. É interessante como os discípulos esqueceram, ou se lembraram, não acreditaram nesta última frase que Jesus disse. Ao terceiro dia iria ressuscitar. E realmente estamos aqui no terceiro dia. Aquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia em que as mulheres tinham ido ao túmulo e não tinham encontrado Jesus lá, porque o anjo havia falado: aquele que vocês estão procurando não está mais aqui, ressuscitou. E depois Jesus apareceu para elas e elas foram contar para os discípulos não acreditaram, como eles mesmos acabaram dizendo aqui. Neste primeiro dia, o dia do Senhor, o domingo, o dia da ressurreição, Jesus caminha com eles e perceberam que eles não o reconheceram. Eles não conheceram o nosso Senhor, como as mulheres também não tinham reconhecido. E Jesus caminha, dá uma de bobo: o que é que está acontecendo? Por que é que vocês estão assim? Mas você é o único que não está sabendo do que aconteceu. Aí vai narrando tudo o que aconteceu com Jesus. E depois dessa bela caminhada, Jesus ameaça não caminhar mais com eles, porque eles iam entrar na cidade
de Emaús, eles ficam conosco, Senhor, fica conosco. É importante esta frase. Que o Senhor possa estar sempre conosco. E aí, meus irmãos, eles não tinham conhecido Jesus, mas quando eles sentam à mesa, e aí Jesus pega o pão. Então, já vou narrar, eu vou ler aqui, que fica melhor. Estamos no capítulo 24 de São Lucas, o versículo 26. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Eu queria ficar com esse momento sublime. Quando Jesus pegou o pão, ele sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Neste momento eles reconheceram o Senhor. Relembremos, meus irmãos, naquela noite, o que aconteceu. Na última ceia, Jesus fez, naquela noite, ele instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacramento do sacerdote. Vamos relembrar que nós sacerdotes, em todas as missas, e hoje, domingo, dia do Senhor, você verá isso novamente. O sacerdote irá dizer, e nós temos que entender que o sacerdote ali é a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai ali no altar, ele vai estender as mãos, impor as mãos sobre as ofertas e ele vai pronunciar estas palavras. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E ali ele eleva a hóstia, que agora já não é mais pão, é o próprio Cristo. Depois o sacerdote coloca Jesus ali na patena e se ajoelha. Depois ele levanta e diz de novo, do mesmo modo ao fim da ceia. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. E ele eleva o cálice. Agora já não é mais vinho, é o sangue do Senhor. Ele eleva para que toda a comunidade que está participando ali do sacrifício, do santo sacrifício do Senhor, eleve também os olhos tanto para o seu corpo como para o seu sangue. Você precisa olhar. Não é para você abaixar os olhos e fechar os olhos. É para você olhar. Jesus é levado para você olhar. Aí depois, mais uma vez, ele coloca o cálice em cima do altar e se ajoelha em adoração. Enquanto isso, toda a comunidade está
de joelhos também adorando. Com exceção daqueles que não podem, porque tem algum problema no joelho, então você vai adorar com o seu coração, mas todo mundo é convidado neste momento a se prostrar diante de Jesus, que está ali no altar, que é levado nas mãos do sacerdote, porque assim como os discípulos de Emaús, eles reconheceram Jesus ao partir do pão, nós somos convidados também nesse momento de adoração a reconhecer, nas mãos do sacerdote está Jesus. Nas mãos do sacerdote, naquele cálice, está o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E você e eu somos convidados a adorar nosso Senhor. Eles reconheceram. Os nossos olhos carnais veem pão, veem o cálice com vinho, mas pela fé, os nossos olhos espirituais, eles veem o corpo de Jesus, o sangue de Jesus. E nós somos chamados, aqui eu repito mais uma vez, a adorar. Infelizmente, eu tenho visto alguns sacerdotes, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, não. Mas eu não sei por que, levados por falsos ensinamentos, estão convidando as pessoas a ficarem em pé, em vez de adorarem nosso Senhor, em vez de se ajoelharem. Não, neste momento, meus irmãos, é para nós nos prostrarmos diante de Jesus. A igreja sempre ensinou isso e sempre ensinará. É Jesus que está nas mãos do sacerdote. Os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor e toda a igreja católica é chamada a reconhecer naquele momento e adorar o Senhor. Hoje, ao participar da missa, dobre os seus joelhos e adore o Senhor quando o sacerdote eleva. Tanto que depois da consagração, o sacerdote diz: eis o mistério da fé. E aí nós respondemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vinde, vinde e adoremos. Agora mesmo me lembrei daquela música que nós cantamos na noite de Natal e no tempo de Natal. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos o Salvador. Adoremos, meus irmãos. Adoremos o Salvador que é levado na hóstia consagrada pelas mãos santas do sacerdote que é Jesus. Adoremos o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso só acontece, meus irmãos, na Igreja Católica. Só na Igreja Católica. Que momento sublime! Os anjos também nesse momento adoram nosso Senhor, que está ali no altar. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos o Salvador. Como tem também uma música muito antiga, e eu quero convidar você no dia de hoje, entre na internet, coloque essas duas músicas e ouça e adore o Senhor. Faça seu momento de adoração. Vá à capela, vá à igreja, adore o Senhor.
uma música muito antiga, Eu Quisera. Digite lá no Google e veja essa belíssima música que diz assim: o desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. Adoremos, meus irmãos, como os discípulos de Emaús, reconheçamos Jesus presente na Eucaristia. Adoremos Ele no sacrifício da Santa Missa, mas vamos também lá diante do sacrário, na igreja que está lá te esperando, Jesus para adorar. Adore nosso Senhor. E eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.